E aí, galera, beleza? Gente, hoje a gente vai falar um pouco de fluxogramas na lógica de programação como uma forma, né, como eu já falei para vocês, uma forma de representar os algoritmos, né? Vamos falar mais um pouco, conceituar novamente um fluxograma, como vocês já prestaram atenção, a metodologia desse curso é que os assuntos não fiquem só no momento que foi visto a primeira vez, mas que por vezes venha se repetindo o conteúdo para que fique de maneira mais simples na mente de vocês, né? A gente já falou de fluxogramas, eu vou falar novamente. Às vezes eu trago o mesmo conceito novamente que eu já falei anterior, mas é porque isso é importante e essa é uma forma do que eu vejo que vocês podem fixar melhor o conteúdo. Essa aula é uma daquelas aulas mais práticas, tá? Mas aí nesse slide eu vou trazer um pouco de conceito sobre fluxogramas, né? E aí, como eu já tinha dito a vocês, um algoritmo ele precisa ser entendido por todos, né? Quando a gente faz alguns algoritmos aqui de maneira descritiva, às vezes a gente meio que cria uma nossa linguagem, né? O nosso modo de pensar. E aquilo ali fica simples para que a gente entenda. Mas nem sempre aquela forma como que a gente escreveu vai fazer com que outros entendam, né? Às vezes você escreve até um texto em português usando a linguagem, né? A língua portuguesa, a sintaxe e a semântica do português e faz com que o significado daquilo ali não fique muito claro, né? Muitas vezes isso acontece. Então, imagina aí em algoritmos, em uma lógica que você está tentando é, passar para alguém, né, ou resolver um problema. Então, um algoritmo ele precisa ser entendido por todos, né? Então, para isso, a gente precisa ter um quê? Ter uma regra, uma sintaxe, ter uma semântica bem definida. E o fluxograma possui uma sintaxe e uma semântica bem definida, beleza? E onde é definido isso? O norma ISO 5807 de 1985, você pode pesquisar que tem umas definições sobre o fluxograma, sobre os símbolos de um fluxograma. Tranquilo? Então, o que é um fluxograma? É um diagrama para a representação de um algoritmo, né? A forma é uma representação de um algoritmo, uma forma de você representar um algoritmo, tá? De maneira gráfica, tá? Uma representação gráfica por símbolos, né, da definição, análise ou método de soluções de um problema. Ou seja, uma forma gráfica de você representar aquilo ali. Como existe uma norma que define como é um fluxograma, então todos que utilizarem têm que seguir aquelas regras. Então fica mais fácil, né, de uma outra pessoa ler o seu fluxograma e compreender o que você está falando ali. Porque existe uma norma já definida, em que todos têm que obedecer. Tranquilo? Alguns comandos de controle que a gente já viu, né? Alguns a gente já viu na programação, nas próximas aulas a gente vai trazer na prática alguns desses também. E outros a gente viu na nossa lógica, né? Na nossa forma de apresentar um algoritmo, enfim. Então, quais são esses controles, né? Esses comandos de controle? Os sequenciais é aquele que você vai definindo linha a linha, processo a processo, vai sendo executado linha a linha de forma sequencial, um após o outro, né? Por meio de decisão, esse aqui a gente já viu, já comentou, né? Já mostrou alguns algoritmos descritivos, de forma descritiva, e até com fluxograma, utilizando o que é uma estrutura de controle de decisão, que é aquela estrutura de controle que vai ter uma resposta em que pode ser falso ou verdadeiro, e essa resposta vai desviar o código que você produziu, né? Se aquilo for falso, o código vai ser desviado para um ponto. Se for verdadeiro, desviado para outro ponto. Então, essa é uma estrutura de controle de decisão, a qual a gente vai ver nas próximas aulas como aplicar isso de fato na linguagem de programação, né? Nas próximas aulas mesmo a gente já vai aplicar nos exercícios que a gente tem, tá? E também estrutura de repetição, como a gente também já viu, e vamos ver nas próximas aulas como utilizar essas estruturas de repetição. Alguns comandos de interação com o usuário são comandos de entrada, comandos de saída, né? Como a gente já utilizou na prática também. No Visual Alg a gente utilizou alguns desses comandos. Tranquilo? E quanto aos símbolos, tá?
quanto aos símbolos, a gente tem vários símbolos. Ó. A gente tem um terminador, que é representado por esse símbolo, né? Que representa o quê? Representa a entrada, né? Ou a saída para o ambiente externo, né? Ou seja, o início de tudo ou o final de tudo. O processo, né, quando algo é executado de fato, quando você, por exemplo, tem um cálculo, enfim, para executar aquilo ali, né, uma linha para dar o fluxo dos dados, em que sentido os dados estão indo, por exemplo, no comando de decisão, que é qual o sentido que os dados estão indo. Né? Essa linha pode ter uma setinha aí para informar esse sentido. A entrada manual, né, representada por esse símbolo, que lembra o trapézio, né? Uma exibição, né, representa a saída mostrada para o ser humano, uma mensagem, ou, uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de erro. Tá? E uma decisão, um desvio, né? Tem uma entrada e pode ter uma ou mais saídas. Inclusive essa decisão, ela pode ter não só uma ou outra saída, né? Só duas saídas possíveis. A gente vai ver que existe estrutura de decisão que lhe dá N saídas possíveis. Né? E aí a gente vai analisar como seria esses casos. Tá? E aí, como por exemplo, eu poderia tratar aqui o fluxograma do algoritmo de Euclides, aquele que a gente já viu na aula passada. Como é que eu poderia implementar esse fluxograma? Tá? Eu iniciaria o fluxograma, o algoritmo. Em seguida, eu iria o quê? Pedir para o usuário digitar as duas variáveis, x e y, não é isso? Lembra do algoritmo? Ele pega o x e y, que são o algoritmo de Euclides, para verificar qual é o máximo divisor comum daquelas duas variáveis, certo? Então, enquanto, aí a gente tinha um enquanto, lembra? Enquanto algo acontecesse, né, ele ia fazendo um procedimento, uma sequência, né, de passos, comandos sequenciais iam sendo executados até que aquela condição fosse alcançada. E que condição era essa? Lembra? Enquanto y diferente de zero. Lembra que eu expliquei que x e y, x é o número maior, né? A gente está considerando aqui que x é maior do que y. Então 15 e 5, né? Então 15 seria igual a x, x seria igual a 15 e y seria igual a 5, por exemplo. Então, enquanto o y fosse diferente de zero, ou seja, enquanto o y, que inicialmente era 5, não chegar em zero, lembra? A gente vai fazendo isso aqui. Então, se y é diferente de zero, considerando que y é igual a 5, nesse meu exemplo, ele vai vir para o lado direito, né, que normalmente é o convencional ser o verdadeiro, tá? A esquerda, para quem quando o sentido é a esquerda, é o falso. Quando o sentido é a direita, é o verdadeiro. Então, eu vou lá calcular o resto dessa divisão, né, e quando eu calculasse aqui o resto de 15 por 5, a gente ia ver que o resto já seria zero. Né? Esse valor aí vai alcançar logo esse valor de y. Por quê? Porque o que ele faz? Ele guarda o valor de y inicial na variável x. Lembra que eu expliquei que x vai, de certa forma, diminuindo, e y também, até que y chega no valor de zero, né? Que é exatamente que quando a divisão de x por y for zero, y vai ser exatamente zero. Por quê? Porque y vai receber o valor desse resto que foi calculado. Né? Então, nessa primeira interação já vai acontecer a condição que vai levar para o fim do algoritmo. Né? Por quê? Preste atenção. O resto dessa divisão já vai ser de zero, né? Porque 15 dividido por 5 é zero. X vai receber y, no caso x vai ficar com 5, né? Veja que x diminui. E y já vai receber esse resto, que é zero, diminui também. E aí o fim do enquanto, tranquilo? E ele volta para a condição. Quando ele testa, ele já viu aqui agora que y não é diferente de zero, porque y acabou de receber o resto, que foi calculado lá em cima, e que é zero. Então y é igual a zero. Então essa condição aí, essa pergunta, né? Y é diferente de zero, é falsa. Não, y não é diferente de zero. Porque y é igual a zero. Então, se isso é falso, ele vai para o lado esquerdo e emite o valor de x, que é exatamente
o máximo divisor comum. E lembra quem era x? X recebeu o valor que foi inicialmente y, que é 5. Então, fim do algoritmo. Né? E o máximo divisor comum de x e y, considerando x igual a 15 e y igual a 5, é de fato, né, o valor 5. Tranquilo? Beleza, gente? A aula de hoje foi só esse exemplo do fluxograma. Tá? Tentei deixar ela mais encurtada, mas nas próximas aulas a gente vai continuar mostrando alguns algoritmos na prática. Vamos apresentar ainda alguns algoritmos, por exemplo, o algoritmo do cálculo das raízes de uma equação de segundo grau. Vou apresentar em forma descritiva, vou apresentar em forma de fluxograma. E isso tem que ser repetido para que vocês compreendam como é um procedimento de algoritmo, para depois a gente ir para a prática, né, e mostrar na prática isso aí. Depois aí eu mostro na prática um código no Visual Algo, uma linguagem simples, né, uma ferramenta que utiliza uma linguagem utilizando o próprio português de forma simples, para que você possa compreender a programação. Esse é um curso para iniciantes de fato de programação, né? E aí eu utilizo essa linguagem utilizada na ferramenta, no Visual Algo, e aí a gente vai resolver alguns exercícios na prática, e aí vocês podem devagarzinho ir praticando esses algoritmos, e de tanto praticar isso vai ficando na mente de vocês, vai ficando no automático, tá? E é isso que eu quero, é isso que torna o automático. Programação não é um curso que você assiste às aulas e você aprende, não. Até uma linguagem de programação você pode aprender. Mas só que para aprender uma linguagem de programação assistindo só umas aulas, aí você vai, faz um códigozinho ali, faz uma práticazinha simples, você aprende a linguagem, estudando a linguagem, até é possível, mas para isso você já tem que ter experiência com alguma outra linguagem. Você já tem que ter experiência com programação, e aí quando você vai para aquela linguagem, você já entende só as diferenças. Ah, aqui essa linguagem usa a entrada de dados dessa forma, ela usa a condição de estrutura de controle de condição se dessa forma, essa interação usando enquanto, a gente vai ver que tem várias formas veja a diferença de interação para iteração, tá, gente? Já passando para vocês. Por exemplo, interação, como eu falei, não, interação com o usuário, né? Por exemplo, comandos de interação com o usuário, entrada de dados, saída de dados. E a iteração é isso aí, é o enquanto, por exemplo, é uma iteração, vai se repetindo isso aí. Então, por exemplo, aí vocês vão ver que cada linguagem de programação tem uma forma de implementar uma iteração utilizando o enquanto, esse estilo de iteração, né, de estrutura de controle de repetição. E aí tem outra estrutura como para, né, usando uma variável que vai controlar de forma fixa, né, você faz uma iteração que você pode fazer de maneira fixa. Por exemplo, você pode garantir que aquela iteração vai acontecer 100 vezes, então você vai dizer para e essa variável, variando de 1 até 100, faça isso aqui. Então aquela iteração também é uma iteração utilizando uma estrutura de controle com o para. E aí também tem o repita até, né? Um pouco parecido com o enquanto, mas tem diferenças, né? Repita, ou seja, faça isso aqui até que isso aconteça. Tipo, faça isso aqui até que y seja diferente de zero, por exemplo. Mas existe uma diferença, né? Quando eu digo repita até, como a gente vai ver nas próximas aulas, quando eu digo faça isso aqui até que y aconteça, até que essa condição aconteça, aquilo ali está me garantindo que pelo menos uma vez aquele fato vai acontecer, aquela sequência de instruções vão ser executadas, até que aquilo ali aconteça. Mas, ou seja, eu garanto que pelo menos uma vez aquilo acontece. A gente vai mostrar isso mais na frente. Bem, mas eu quero que vocês entendam e compreendam essa lógica. E aí agora a gente, nas próximas aulas, vai para as práticas. Né? Ainda temos algumas práticas aqui com fluxogramas, com descrição de algoritmos, para que o algoritmo em si fique na sua memória, para que o seu cérebro entenda isso aqui de forma automática, de tanto você fazer. Você não, a não ser que você seja um aluno diferenciado, mas em geral, programação não se aprende apenas assistindo essa aula. Você tem que ir para a mão na massa, gente. Vá a mão na massa. Pega, tenta implementar no caderninho mesmo, na folha. Vai, desenha um fluxograma, entende aquilo ali. Pega o algoritmo que eu passei, os exercícios. Tenta implementar usando um fluxograma. Vai demorar mais, mas você vai aprender.
Depois, lá na frente, quando tiver no automático, você não vai mais usar um fluxograma para resolver certos algoritmos simples, a não ser que quando seja um algoritmo mais complexo. E mesmo assim, quando o algoritmo é complexo, você divide ele em partes, normalmente, para diminuir essa complexidade dele, que é a velha história do eu vou dividir aqui várias coisas para conquistar, né, para chegar ao objetivo final. E aí essas pequenas partes você até pode fazer em alguns momentos o fluxograma quando você achar necessário, mas isso é mais lá na frente. Então no momento pratique, beleza, gente? Então, pessoal, valeu. Por hoje é só. Forte abraço. Fique com Deus. Fui.